Boa noite a todos. Eu trouxe um tema hoje para a gente meditar, né, sobre ele, que eu chamei de condições para seguir Jesus. A gente tem Jesus como modelo, né, da nossa caminhada, segundo a indicação dos próprios Espíritos, no Livro dos Espíritos. Mas, nos estudos que a gente faz, né, nossas leituras, etc., teve um dia que eu pensei nesse ponto, né? Em que condições, quais são as condições para seguir Jesus? E lendo alguns autores, eu acabei descobrindo que o próprio Jesus propôs isso em várias situações, né? Porque naquele tempo, quando Jesus se reunia com seus discípulos e o povo que o seguia para conversar, para ele poder fazer os seus ensinamentos, trazer as suas novas, ali junto com o povo, misturado com o povo, havia também outras pessoas que não estavam muito interessadas no que ele estava falando. Ou, por outro lado, estava super interessado no que ele estava falando. Porque havia aqueles que queriam entender que homem era esse que, de repente, surge no cenário lá, né? E começa a falar, e começa a ensinar, e começa a atrair pessoas, e começa a incomodar. E alguns foram realmente para conhecê-lo, pelo menos para ver. Outros tinham as suas religiões, seus entendimentos sobre Deus, sobre a vida, e iam lá muitas vezes para contestá-lo, né, para verificar e bater de frente com Jesus. Os fariseus, saduceus e todo aquele povo que vivia lá, que tinha os seus conceitos já formados das tradições judaicas, etc. Mas tinha também espiões, né? Existiam lá no meio do povo pessoas que eram formadores de opiniões, pessoas que tinham o poder, né, sobre as pessoas mais simples, de adulterar, de criticar o que Jesus estava falando, e também aqueles que estavam ali pagos, como espiões pagos, estavam ali para anotar, observar o que Jesus falava, o que ele ensinava, para levar para os doutores da lei, né, das leis da época, para que eles se mantivessem informados, porque eles não iam lá no meio do povo ouvir o que Jesus ensinava, mas mandavam os seus espiões. E Jesus, obviamente, sabia de tudo isso. Ele sabia exatamente quem estava ali e por que estavam ali, cada um deles. E para aqueles que pudesse representar alguma interferência, algum perigo, no sentido de manipular a massa mais simples, as pessoas mais simples, ele precisava falar, porque eles eram formadores de opiniões, não pura e simplesmente pelos seus ensinamentos, mas muito mais pela lei, pela rigidez dos seus conceitos, e as pessoas simples não tinham argumentação para isso. Então, nós vamos ver que esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, e que, em primeiro lugar, eu mostro para mim também, né, porque a gente está aprendendo junto, Jesus fez questão de falar especificamente, diretamente, sem meio termo, sem meias palavras, para os fariseus. Ele fala, é para vocês que eu estou falando. Vocês é que precisam ouvir isso. E ele dá dura mesmo com o pessoal, com essa gente que estava ali no meio do povo. Para a gente fundamentar um pouco isso que nós estamos colocando, eu fui buscar um pouco na leitura de dois tradutores do Novo Testamento. O Haroldo Dias, que fez essa versão, né, da Federação Brasileira, onde ele coloca claramente isso que nós estamos colocando, e a tradução feita por João Ferreira de Almeida, que é muito antiga.
É uma das primeiras traduções da Bíblia. Mas o Haroldo Dias, que é um juiz de direito, todo mundo sabe, conhece ele, já está mais do que, né, conhecido no meio espírita. Ele, nessa tradução, ele usa o mesmo momento em que Jesus resolve falar para essa multidão, objetivando atingir essas pessoas que ali estavam. E o Haroldo Dias, ele traduz esse início dessas colocações, chamando de condições para seguir Jesus. E eu usei, né, o mesmo nome para a gente poder seguir o raciocínio dele. E no livro, no Novo Testamento, do João Ferreira, ele não fala nessa sequência lógica e objetiva do Haroldo. Na Bíblia Jerusalém também tem essa sequência lógica. Mas isso não altera nada, porque o Ferreira, ele simplesmente fala sequencialmente, da hora que começa até o final, sem separar os temas. Mas o Haroldo e a Bíblia de Jerusalém separa. Então, o primeiro ponto em que Jesus puxa essa questão do que ele queria passar para as pessoas, ele chama de moral estranha, que está em Lucas, no capítulo 14, de 26 a 27, e está em Mateus também, de 10 a partir de 37 e 38. Ele diz assim, dentre todo, eu não vou ler cada parábola inteira, porque vocês conhecem as parábolas, mas o ponto, eu vou pegar os pontos que interessam para onde eu quero chegar, que é a final do assunto. Se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Vejam que ali estavam fariseus, escribas, judeus, todo mundo ouvindo o que ele estava falando. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus vem contradizer uma série de coisas, ele vem quebrar paradigmas dentro daqueles conceitos religiosos, né, daquele povo, daquela gente. E chegava-se a ele, né, todos ali, os publicanos, os pecadores, os escribas, os fariseus, etc. Eu vou ter que dar uma interrompidinha rapidinho. Esqueci de colocar aqui o mouse, porque senão eu vou ter que rodar isso aqui na mão, é terrível. Senão vai ficar mouse, a situação fica mouse. Então Jesus coloca essa fala, e a gente, às vezes, as pessoas, quando a gente lê, transportando para o nosso tempo de hoje, como odeia a família, odeia pai, odeia mãe, etc. A gente precisa lembrar que naquele tempo o termo odiar não tinha o sentido que tem hoje. Né? Então, odiar naquele tempo significava você bater de frente, numa linguagem mais simples para a gente entender. Significava você enfrentar os conceitos arraigados naquele povo. Então, aquele que não enfrenta os conceitos dos pais, as imposições da religião daquela época, que não enfrenta a diversidade de entendimento dentro da própria família, era isso que ele estava colocando. Não é o sentido do ódio como a gente pensa hoje, porque quando se fala em ódio hoje, a gente tem a ideia de ter raiva, ter mágoa, ter sentimento de... Não é isso. Naquele tempo significava você quebrar os paradigmas da época, você ter a sua própria opinião sobre religião. Então Jesus dizia, olha, quem não fizer isso, não vai poder me seguir. E era da tradição daqueles, dos espiões, daqueles que estavam ali para contradizer Jesus, era conceito deles, da religião deles. E ele propunha exatamente você questionar, você bater de frente com os conceitos da época, porque Jesus trouxe uma novidade, trouxe uma nova, né? Uma boa nova.
Então, esse foi o primeiro ponto que Lucas, e nesse evangelho do Haroldo, está na ordem de alguns conceitos que ele coloca, até chegar ao principal deles, que eu vou falar depois. Um outro ponto onde Jesus coloca e bate de frente, né, com os interessados lá. Opa, é o botão de baixo aqui, né? É isso aqui. É o sal insípido. Jesus, usando o mesmo princípio de chamar a atenção daquelas pessoas, ele coloca essa situação. Deixa eu ver. É aqui. O sal, sem dúvida, é bom. Se, porém, o sal também se torna insosso, com que temperareis? Não é apropriado nem para a terra, nem para o esterco. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus coloca isso para dizer que o conceito que ele trazia do seu ensinamento, da Boa Nova, não era colocado da forma que normalmente era colocadas pelas religiões vigentes da época, né? Impondo goela abaixo e indo até as raias das lutas e das brigas por conta de você aceitar ou não o conceito de alguém, o entendimento de alguém sobre as coisas da vida. E Jesus coloca dizendo que é preciso ter bom senso, né? E ele dá o exemplo do sal. É preciso que você tenha moderação, nem muito nem pouco. Mas ele diz que também o sal, né, sem dúvida, é bom. O conceito é bom. Mas é preciso, né, se porém esses conceitos se tornar descabido, insosso, com o que você vai temperar o seu entendimento de vida? Então ele vai colocando essas ideias, vamos dizer assim, amaciando ali aqueles que o estavam ouvindo. E pelo que a gente percebe, essas colocações que ele faz, desse pensamento de Jesus, foi feito, pelo que a gente entende na leitura da biografia que Lucas faz de Jesus, numa tarde, num único dia, num único momento. Não dá a impressão que isso aí foi apanhado e colocado nos evangelhos, como acontece nos demais evangelhos em algumas situações. Em algumas situações, a gente percebe que está meio desconecto essas colocações que Jesus faz. Como Lucas não viveu com Jesus no tempo dele e fez o evangelho dele sob encomenda, né, a pedido de Paulo, quem quiser ver essa passagem está lá no livro Paulo e Estevão, quando Paulo se encaminha para Roma para ser julgado, né, porque ele era um cidadão romano, ele tinha os direitos dele, e Lucas sugere, né, que se escrevesse, olha, já que estamos no final da nossa caminhada, da sua luta, Lucas sugere a ele que se fizesse um levantamento da vida dele, uma biografia dele. Ele fala, não, Lucas, sem essa, nós não precisamos disso. Se você quer fazer, faça sobre Jesus. É sobre ele que nós temos que falar. E ali existe todo um capítulo longo sobre essa temática, em que Lucas assume, então, o compromisso de escrever o Evangelho de Jesus. E como Lucas não viveu com Jesus, ele conheceu toda a história de Jesus depois com Paulo, ele vai fazer uma pesquisa. Ele vai conversar com Maria, ele vai conversar com algumas pessoas que viveram no tempo de Jesus e que foram dando informações a ele. Ele era um homem muito inteligente, era um médico, então ele organizou muito bem feito o Evangelho de Lucas. Então ele vai colocando essas passagens. E essa organização que ele fez nesse tema, né, as condições para que você possa seguir Jesus, está bem caracterizado nessas passagens. São parábolas inteiras, que eu não estou lendo inteira, para que a gente possa ir percebendo como Jesus encaminhou o tema para fazer a arrematação no final. Mais uma vez, Jesus, sabendo ali, né, dos fariseus, muito chegado ao dinheiro, muito chegado à posse, né, o ter, muito com interesses pessoais,
Ele levanta essa questão. Na parábola da ovelha perdida, em certo momento ele diz: qual homem dentre vós, né, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Qual de nós, né, sabendo dos ensinamentos de Jesus, sabendo avaliar o valor, né, sabendo dar valor ao ensinamento, não vamos em busca dos livros, das leituras, deixamos muitas vezes nossos afazeres de prazer, de divertimento, às vezes para ir em busca dessa ovelha, né, desse desgarramento que tem na nossa vida. Então Jesus vai colocando esses pontos para que eles percebessem o que estavam fazendo. Nessas alturas, os fariseus já murmuravam, está lá no Evangelho, entre eles e os escribas também: esse cara recebe pecadores, esse homem come com eles, esse homem senta com essa gente, com essa ralé, ele vai na casa, sabe? Tem várias passagens no Evangelho em que Jesus é criticado, e Jesus sabia muito bem disso. Recebe pecadores e come com eles. A moral dessa parábola, da parábola da ovelha perdida: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por quê? Porque essa parábola termina dizendo que aquele que achou a ovelha perdida faz uma festa. Quem é que depois de localizar o seu bem perdido não fica alegre, não festeja, né? Então Jesus coloca isso, né, dentro dessa parábola, para mostrar que era preciso que aquelas pessoas entendessem que aquilo que ele estava trazendo para eles tinha um valor, não aquele valor material que principalmente os fariseus estavam acostumados, mas um valor muito mais, né, com relação à continuidade da vida, com relação ao mundo espiritual. Jesus não podia falar disso, ele não falava em mundo espiritual, ele falava do céu. O reino dos céus é assim, e contava uma parábola. Nessa sequência, ele está procurando mostrar para as pessoas aquele ouro, aquela ovelha perdida que estava nessas condições e que podia ser resgatada e que era importante que resgatasse. Mais para frente, Jesus, na sequência, segundo Lucas, fala de uma outra parábola, ele usa um outro exemplo para falar do valor, da riqueza, daquilo que ele estava trazendo para as pessoas ali, que é a parábola do dracma perdido. Então ele usa esse termo, né, esse título, para contar uma história e transmitir um ensinamento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, o dracma era um antigo peso monetário, né, encontrado em muitas cidades, estados gregos, etc., e em muitos reinos do Oriente Médio. E achando-a, a pessoa, qual delas, né, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo porque já achei o dracma perdido. Para nós hoje, qual de nós que ao descobrir, né, ao descobrir a doutrina espírita, como já aconteceu com todos nós, aconteceu comigo, não gostaria de fazer uma festa e de ensinar as pessoas, de passar para as pessoas, né, essa maravilha que é o entendimento da realidade espiritual que é a nossa vida? Qual de nós não se sente bem com isso? E Jesus vai colocando isso, né, para mostrar que aquilo que ele estava trazendo tinha um valor de ouro, era importante. Mas Jesus também sempre colocava uma coisa que era extremamente importante. Ele jamais impôs os seus pensamentos. E aquilo, para os fariseus,
para os saduceus era um negócio totalmente inaceitável, incrédulo, porque as religiões daquela época eram impostas, eram enfiadas pela goela abaixo, ou você está comigo ou você está semigo, né? Ou você segue exatamente como está aqui no Torá, ou você não segue, né? E Jesus terminava os ensinamentos dizendo: ouça quem tem ouvido de ouvir, veja quem tem olhos de ver, porque Jesus sabia, né, que ali estavam pessoas capazes de ver, né, e de ouvir com vários interesses. E havia aqueles que tinham a humildade de ver e ouvir, havia aqueles que humildemente viam e ouviam até onde tinha condições de assimilar alguma coisa, né? Tinha aqueles que viam e ouviam maliciosamente, interessadamente, né? Com objetivos de estar ali para levar depois as informações para os sacerdotes, para os doutores da lei. E Jesus dizia: ouça quem tem ouvido de ouvir. E mesmo aqueles que tinham mais capacidade de assimilação das coisas e que ouviam e viam Jesus, também faziam isso com extrema capacidade, não perdiam nada, e não podiam perder nada, porque eles tinham que levar isso, né, para os seus superiores. Ou seja, viam e ouviam, mas não ouviam e nem viam nada, apenas anotavam, né, para os seus interesses, que era dar sequência ao trabalho que ele estava ali fazendo. Então Jesus coloca essa passagem do dracma, né, mostrando que havia ali o interesse, né, de as pessoas, né, de aprender, de entender. E ele termina essa parábola dizendo assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus ia fazendo o seu trabalho, ia fazendo as pregações. Na sequência vem a parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Tinha também o objetivo de atingir aquelas pessoas. O filho pródigo nada mais é do que a pessoa que leva a vida como quer, com o interesse dele. Então ele narra a situação de um filho, né, que exige os seus direitos e vai pela vida fora viver os seus direitos. Mas aí Jesus vai mostrando que quem assim age, vai chegar uma hora que as coisas vão complicar. Vai chegar uma hora que vai cair em si. Vai chegar uma hora, como acontece muitas vezes conosco, aconteceu comigo pessoalmente, a gente cai em si um dia na vida e descobre que o caminho que a gente está seguindo não é bem aquele que deveria ser. Não que eu mereça, o caminho que eu mereço, mas o caminho que deveria ser. Por que tudo dá errado? O que eu faço? O que eu fiz? E quantos de nós chega à casa espírita em busca dessa resposta, trazendo, né, no coração essa pergunta: o que eu sou? Quem eu sou? Por que eu sou assim? Por que comigo? Por que não com o meu vizinho do lado de cima, que é o que eu não gosto mais? Né? Por quê? E a gente vem com esses questionamentos, sem caridade, sem misericórdia de nada, querendo resolver o nosso problema. E a casa espírita, né, que é o papel dela, fraternalmente, recebe essas pessoas, assim como recebeu a mim, que muitas vezes fui grosso, fui mal educado com as pessoas que me atenderam, né, que eu lembro muito bem o que eu falei, a pessoa com muito amor e muito respeito, ouvindo as minhas grosserias a respeito dessas coisas, vocês que mexem com essas coisas, porque me mandaram vir aqui, sabe? É uma grosseria normal. Até a gente descobrir, né? E aprender a ver e a ouvir. Ouvindo e vendo. Porque na maioria das vezes a gente é surdo e cego, mas ouve e vê, mas é surdo e cego. Mas aí, caindo em si, ele, eu e muitos de nós, disse, pensa, raciocina,
Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Quantas reencarnações a gente passa dizendo, eu vou mudar, eu levantar-me-ei, né? Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi ao pai. É o que acontece muitas vezes conosco, né? Graças a Deus que um dia a gente cai em si e descobre isso. Muitos chegam na casa espírita porque são melhores, pelo menos comparando a mim, porque eu vim pela dor. Mas muitos vêm realmente porque veio pesquisar, veio aprender, disposto a mudar, a aceitar, né, novos conceitos de vida e mudam. Mas a gente... Agora, eu quero abrir aqui um parênteses e pedir a vocês, eu falei isso aqui da outra vez que eu fiz a palestra, muitas vezes a gente ouve isso no centro espírita. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Olha, gente, isso é uma grosseria muito, muito grande. Eu ouvia isso e ficava pensando, mas precisa ficar falando isso toda hora? Eu sei que eu vim pela dor, não precisa falar. Né? Então a gente tem esse jargão e acha bonito, mas não é bonito a gente falar isso. Porque as pessoas que vieram pela dor ficam sentidas. Então, não precisa falar isso, né? Elas vão descobrir sozinhas. Uma vez eu entrei no centro, no começo da minha carreira de espírito, se isso pode ser considerado uma carreira, e o médico que estava lá no portão recebendo as pessoas, caiu alguma coisa aí? Falou assim, boa noite. Eu falei, boa noite. Pode entrar, vocês três. Eu falei, como é que é? Vocês três. Eu sei e esses dois que estão com você. Precisa falar isso para a gente, que está começando? Eu quase morri de susto. Eu falei, como assim? Ele falou, entra, tem dois aí com você, mas ele vai ser atendido. Não precisa falar, a gente descobre. Eu estou com uma dor no ombro, tem um sentado aí. Para com isso, gente. A pessoa que está começando na doutrina fica assustada, se não tiver estrutura para entender. A gente depois, ao longo do estudo da doutrina, a gente vai descobrir que quando a gente chega, vem 2, 3 juntos, a gente descobre que com aquela dor no... Teve uma vez que eu estava com uma dor no ombro, viajei, passei a semana com aquela dor. Aí um dia eu cheguei lá no centro, falei, gente, vai ter sessão, me dá um passe, por favor, que eu acho que eu... Aí descobrimos que tinha um senhorzinho comigo, um velhinho. Ele falou assim, mas por que vocês querem que eu saia dele? Eu não consigo andar sozinho. Eu vou junto com ele. Ele me ajuda, porque se vocês me tirarem, eu não tenho força para andar. Eu sou velhinho. Ele não era espírito mau, era um coitado que estava... Né? Ele foi para Guariba, ele foi para São José do Rio Preto comigo, ele foi para um monte de lugar comigo, mas não largava. Né? Eu fiz questão aqui de colocar esse quadro. Esse quadro, ele é de um artista chamado Rembrandt, de 1668, e hoje ele está na Holanda, no Museu de Trabalhos Marrocos, etc. E esse pintor, o Rembrandt, ele fez 2 quadros do Filho Pródigo. Mas ele faz esse aí, e eu fiz questão de trazê-lo, porque ele tem alguns aspectos interessantes que a gente percebe como a sensibilidade de um artista ela aparece no seu trabalho. Então, veja, ali está o quadro representando o pai recebendo o filho, aqui tem um feitor em pé, aqui tem o irmão que ficou, né, da parábola do filho pródigo, e eu peguei alguns detalhes que os entendidos de pintura e do trabalho do Rembrandt fala dele. Então, veja aqui um detalhe, ó. As mãos do pai. As mãos do pai retratam uma mão masculina e outra feminina. É só prestar atenção que você percebe que tem uma mão feminina. Mas naquele tempo, as mulheres não falavam e não tinha vez. A parábola do filho pródigo não fala da mãe dele. E Jesus teve o cuidado de não falar em nada que
fosse em contrapartida com aqueles conceitos da época, né? Então, o pintor, levando isso em consideração, ele faz as mãos do pai que recebe o filho sem cabelos, caracterizando uma pessoa que retorna ao lar, mostrando uma mão feminina, segundo os entendidos, que Divaldo Franco fala disso também, é uma maneira que ele encontrou de homenagear também a mãe, que deve ter também ficado feliz quando o filho voltou, não só o pai, mas a parábola fala só do pai. Um outro ponto interessante é que ele está descalço com um dos pés. Era a tradição da época, quando alguém vinha conversar e pedir perdão de algum erro, não chegar calçado nas casas. Então ele mostra ao filho, né, mostrando que ele, em respeito ao pai, né, sou pecador, me perdoe, não sou mais digno de ser seu filho, aparece lá com o pé descalço. Um outro detalhe interessante na pintura é a presença do irmão que ficou, aquele que ficou revoltado, pela cara dele a gente vê que ele estava muito alegre, muito animado, porque o filho, né, o irmão tinha voltado. E o Rembrandt faz questão de mostrar esse detalhe também. E o mais interessante de todos é que no quadro do Rembrandt, ele mostra um vulto feminino, quase que imperceptível, que possivelmente, segundo os entendidos, pudesse ser a mãe, né, daquele jovem. Por isso eu coloquei esse quadro, porque a gente pouco tem informação sobre esse ponto. E na sequência das palestras e das colocações de Jesus, nesse momento, né, de ensinamento e de se dirigir aos fariseus, ele vai naquela que é o fechamento desse trabalho que eu trouxe hoje, que é a parábola do mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel. Eu vou fazer questão de ler, se vocês me permitem, porque é preciso que eu leia para chegar onde eu quero chegar. E dizia também aos discípulos, havia um certo homem rico, que tinha um administrador, e esse foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da sua administração, pois não podes mais administrar. Aqui é preciso entender, antes de eu continuar a leitura, que naquele tempo não tinha carteira assinada, não tinha registro de funcionário. Todo administrador era um homem de confiança de quem o contratava. E é preciso entender também que ele recebia por participação, ele não tinha salário. Ele era o administrador, ele participava dos lucros, né, daquele trabalho que ele administrava. Aí o administrador disse a si mesmo: que farei, já que meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei, para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 batos de óleo de oliva. O bato, naquele tempo, era uma medida, era um tambor, mais ou menos de 50 litros, que media líquido, né? Media coisa líquida, era uma medida mesmo. E quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 batos de óleo de oliva. Disse-lhe ele: toma a tua conta e, assentando-te, escreve depressa 50. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: 100 coros de trigo. O coro, naquele tempo também, era a medida de coisas secas. Era um tambor que media em torno de 370 litros de grãos, por exemplo, né?
E tu quanto deves? 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E aí, nesse ponto, nós temos algo curioso que Jesus falou naquele tempo, e que a gente, muitas vezes, lendo essa passagem, para e comenta. Como é que Jesus... eu tenho que dominar o negócio aqui, está difícil, hein? Como é que Jesus elogiou o administrador porque ele fez esse acerto de contas? Então ele diz lá, e o Senhor elogiou o administrador da injustiça porque ele agiu prudentemente. Elogiou porque ele agiu prudentemente. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a palavra elogiou hoje tem um sentido diferente do que ela tinha naquela época. Jesus destacou, Jesus fez as pessoas perceberem a jogada daquele administrador. E nós vamos na sequência e depois na tentativa que eu vou fazer de explicar para vocês o que significa isso. Então Jesus admirou-se, destacou, levantou a questão do administrador, do que ele fez da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Porque aí Jesus diz assim, por quê? Quando a gente lê essa passagem, a gente tem que entender, por que Jesus faz isso? E não podemos esquecer que Jesus estava falando para os fariseus, para os saduceus, para os republicanos que estavam ali. Temos que ter isso em mente. Tá? Então ele elogia e diz assim, porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. O mal é mal, o mal fica pior, porque os bons não são bons, são menos do que os maus. Os bons, muitas vezes, eu não faço mal, mas qual é o bem que você faz? Os maus fazem o mal e fazem muito bem. E Jesus aproveita essa ideia para dar um recado para eles. Olha o que ele fala. E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos. Agora ele está falando para aqueles que são os filhos da luz, são aquelas pessoas que não são os maus, né? E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça. Mamon da injustiça, buscando nos dicionários da vida, a explicação para aquela época, é tudo aquilo que é riqueza, aquilo que é posse, tudo aquilo que é poder, etc., e que é temporário, que é passageiro, que não é definitivo. Naquele tempo usava-se essa expressão para dizer da sua riqueza, da sua posse, etc. Então, pensando assim, ele dizia, eu digo então, fazei amigos para vós mesmos com o que você tem, para que possa cessar, para que quando cessar, quando não tiver mais, quando desencarnares, vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, assim como eles entre si acertam as coisas para que sejam recebidos lá nos seus iguais, vocês também deveriam fazer isso, no sentido do bem, não é? Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamon da injustiça, se vocês não se tornarem fiéis nessa questão de ser da bondade, quem vos confiará as verdadeiras? Né? E se não vos tornardes fiéis ao alheio, quem vos dará o vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus estava falando para quem quisesse ouvir, ver e ouvir ali. Pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Não podemos servir a Deus e a mamon. Essa parábola, ela tem essa dificuldade de entendimento. Aí o que eu fiz?
para o dia de hoje, para o meu trabalho. Eu converti essa parábola para os dias de hoje, numa linguagem de hoje. E aqui eu quero dizer o seguinte: qualquer semelhança que vocês perceberem de alguma coisa, não é mera coincidência. Quer dizer, não é mera coincidência. Então, essa parábola lida de outra maneira e raciocinada de outra maneira, nós podemos dizer assim. E dizia também ao povo: havia um certo país, muito rico, que tinha um administrador. Esse administrador a gente pode chamar de vereadores, de deputados, de presidente da república, etc. Todos os países têm. E este foi acusado perante o país de estar dissipando os seus bens. Eu não conheço assim, nenhum país que tenha esse problema, de corruptos, essas coisas, mas existe. Tá? Então, é só para a gente entender a passagem. Em estar dissipando os seus bens, chamando o administrador desse possível país, disse-lhe: o que é isso que ouço a seu respeito? Presta conta da sua administração, pois não pode mais administrar. Então, tem país hoje que estão chamando esses administradores às raias da justiça, para que eles possam prestar conta. São administradores do bem comum, da riqueza iníqua, da riqueza passageira, mas eles não entendem isso. Então, eles estão sendo chamados, para a gente entender esse paralelo com a nossa parábola do mordomo infiel. Aí o administrador disse a si mesmo: que farei, já que meu senhor, ou seja, a justiça desse país fictício que eu estou falando, está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar, e eu sei o que farei, para que quando eu for removido da administração, me recebam na sua casa. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu país? E ele disse: 100 bilhões de barris de petróleo. É assim, só para a gente... 100 bilhões de barris de petróleo em propinas. Disse-lhe ele: toma a tua conta e assenta-lhe, escreve depressa, 50 barris. Então, esses ajustes, que um país que pode existir por aí, que faz essas coisas, começa a acertar, fazer os aconchavos para poder, quando perder o mandato, seus cargos, vão ter quem os receba, porque são da mesma curriola, vamos dizer assim. Disse-lhe a ele: toma a tua conta e escreva 50. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: outros 100 bilhões em obras fantasmas, ou em forma de propina. Disse-lhe: toma as suas contas e escreve 80. E assim, a gente vai entendendo essa mensagem de Jesus, que possivelmente possa estar acontecendo nos nossos dias de hoje. E o povo daquele país elogiou, quer dizer, o povo daquele país ficou extasiado, admirado. Como é que pode essa gente fazer isso? E está aí, administrando e governando. Porque ele agiu prudentemente. Aí vem a mensagem que eu quero deixar para hoje, para nós. Porque os filhos dessa era são mais prudentes do que são os filhos da luz na sua própria geração. Por que existe um país como esse, onde, no paralelo ao ensinamento de Jesus, governam um país e fazem o que fazem? Porque são eleitos e estão lá. Porque são pessoas que estão no comando do país. E estão hoje, exatamente o que aconteceu, que Jesus colocou há 2000 anos atrás. E eu vos digo, Jesus então diz para o povo desse país: fazei amigos para vós mesmos,
da Mámon da justiça, para que quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O fiel no mínimo é fiel no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. Então esse raciocínio sobre essa parábola, muitas vezes muito difícil de ser entendida, ela é atualíssima, porque a gente vê que existem países no mundo onde os administradores infiéis estão aí, né? Agindo, trabalhando, aconchavando, acertando, e Jesus convoca o povo desse país a tomar atitudes, né? A tomar posição, muitas vezes, ao eleger esses administradores para governar a riqueza desse país. E para terminar, ainda na sequência dessa parábola, Jesus termina dizendo: portanto, se não vos tornardes fiéis no Mámon da justiça, naquilo que é transitório, quem vos convocará ao verdadeiro? Né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. A gente tem visto isso. Ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir ao dinheiro, né, e ao poder, e ao seu compromisso de administrador de um país. Nós tivemos nesse país fictício reportagens, né, na televisão, mostrando que num dia só, o administrador infiel, a que Jesus se refere, que vale para vários países do mundo, fez 50 reuniões num dia só, individualmente, com cada devedor daquele senhor e daquele país. 50 reuniões num dia só, para acertar. Diz aí, quanto você deve? Tá, o que você quer? Eu te pago. Essa é a mensagem, né? E no final, na sequência, Jesus diz lá: os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam todas essas coisas e os ridicularizavam. Há várias passagens no Evangelho fazendo isso. E Jesus termina e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Vós corruptos, vós, né, que não tem respeito à necessidade, né, à falta de escola, à falta de saúde, à falta de hospitais, né, à falta de remédio, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre vós é elevado, diante de Deus é abominação. Então, essa é a mensagem da parábola do administrador infiel. É isso. Houve toda essa preparação para Jesus chegar nesse ponto e nos chamar a atenção. Não é? Nos chamar a atenção. Dizendo, vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Deus conhece o coração de cada um de nós. E a gente pode sim tomar atitude, né, nesse país fictício, com relação à destituição dos mordomos fiéis da nossa vida. É esse o recado que eu gostaria de deixar, como condição para seguir Jesus, no mínimo, né? Muito obrigado.